assustador, místico, sagrado, lugar de morte. Talvez para muitos o cemitério não seja um lugar para se admirar a beleza de uma cidade. Porém, o Cemitério Municipal São José é um verdadeiro patrimônio histórico e cultural de Ponta Grossa. Localizado na Avenida Balduino Tax, é o cemitério mais antigo de Ponta Grossa em funcionamento. Ele começou a ser utilizado em 1881. O cemitério se tornou até objeto de estudo. Ele foi o tema de mestrado da historiadora Maristela Carneiro, que nos conta um pouco mais sobre o seu surgimento. O cemitério São José ele surge de alguns conflitos políticos entre os vereadores locais, ainda no século XIX, e o bispo da época, que chamava Anacleto Dias Batista. Mais ou menos em 1860, 1865, os vereadores começaram a alegar que o cemitério que existia então na cidade, onde hoje é a Catedral de Santana, atrapalhava o crescimento da cidade. E por isso acabaram cercando um novo terreno que então ficava fora dos limites da cidade. Esse terreno viria a ser o cemitério São José, mas em um primeiro momento, talvez por birra, talvez para garantir algum poder na cidade, o bispo não benze o novo terreno e esse cemitério só começa a funcionar oficialmente, só começa a ser utilizado pela população local a partir de 1881, quando ele começa realmente a receber os sepultamentos da cidade como um todo. Um cemitério, ele serve para que as pessoas construam representações daquilo que elas consideram importantes em cada tempo histórico, em cada espacialidade. Então, muito mais do que simplesmente um espaço de sepultamento dos seus mortos, os cemitérios, eles funcionam como um espaço para guardar as tradições, a cultura, os traços religiosos das pessoas, das famílias, de cada meio social. Então a importância de um cemitério, da preservação de um espaço funerário em uma cidade é muito ao encontro de guardar a tradição, de guardar a cultura dessa cidade, dessa sociedade em determinado tempo. Porque aqueles valores que vão sendo considerados importantes pelos que ficam, pelos familiares, pelas pessoas que ali sepultam os seus mortos, é que vai compondo esse sentido existencial que organiza um cemitério, que organiza um espaço funerário. No local, pode ser encontradas muitas obras de arte e riquezas arquitetônicas de diferentes épocas. O cemitério São José, ele é um cemitério antigo, fundado ainda no século XIX, e ele sofreu algumas ampliações ao longo dos tempos, ao longo das últimas décadas, principalmente nos anos 70. E aí, por conta disso, ele é organizado em quadras. As quadras mais antigas ficam na parte frontal do cemitério, mais ou menos do número 1 ao 8, e ao redor dessas quadras mais antigas foram sendo adicionados túmulos mais novos. Quando a gente anda pelo cemitério, dá para perceber essa diferenciação tumular, essa diferenciação no estilo das construções arquitetônicas, principalmente porque os túmulos mais antigos contam com mausoléus ou são jazigos monumentos, com esculturas, com outros detalhes que foram sendo adicionados. Os túmulos mais novos, eles são mais padronizados, mais retangulares, mesmo o desenho das quadras é mais padronizado. Então, a gente tem uma sensação mais caótica nas quadras mais antigas e de um maior alinhamento nas quadras mais novas. Os mausoléus, essas tumbas gigantes, normalmente construídas para alguma personalidade importante, também chamam a atenção de quem passa por aqui. Este aqui aos fundos é do Barão de Guaraúna, uma figura histórica e importante de Ponta Grossa. O Barão de Guaraúna era um tropeiro que conseguiu juntar certa fortuna na região dos Campos Gerais e acabou se estabelecendo na cidade. O título de barão fez com que o tropeiro se tornasse conhecido no município. Como homenagem, a Praça da Igreja dos Polacos leva o seu nome.
Dizem que ele ganhou esse título por conta de uma visita de Dom Pedro à cidade de Ponta Grossa, ou à região de Ponta Grossa, naquele momento, mais ou menos nos idos de 1880, e Dom Pedro teria ficado muito entusiasmado com essa visita e concedeu o título de barão. Mas esse título nunca foi registrado oficialmente. Então, como ele também não teve filhos, esse título morreu com ele, mas foi colocado no túmulo como uma forma de valorização simbólica, né, dessa posição, dessa visita, desse vínculo. Em meio aos túmulos, este se destaca com várias placas de agradecimentos e flores. É o túmulo de Corina Portugal, conhecida por muitos como a Santa dos Campos Gerais. O advogado Josué Correia Fernandes tem como hobby pesquisar a história da região e escrever livros. Uma de suas obras se chama História de Sangue e Luz, na qual conta a trajetória de Corina Portugal. A Corina Antonieta Portugal era o nome dela. Ela era uma jovem que tinha 19, 20 anos, quando veio com o marido para Ponta Grossa. O marido era farmacêutico, formado na faculdade do Rio de Janeiro. Os dois eram cariocas. Ela estudou em colégio de freira francesa. Ela tinha uma educação bem primorosa. E ela conheceu este Alfredo Marques de Campos, que depois se tornou marido dela, que era 10 anos mais velho que ela. E a família se opôs, mas ela se apaixonou, e esse Alfredo era um espertalhão. Viu ali que ela tinha patrimônio e tal, e acabaram casando. Mas o pai da Corina, que era médico no Rio de Janeiro e tinha uma clínica muito boa, grande, ele impôs no casamento que o casamento fosse pelo regime da separação total de bens. Então, o que era dela, ela casava, continuava dela, e ele não tinha participação nenhuma. E este Alfredo, marido dela, ele, logo depois que eles vieram para cá, ele começou a agir da forma que ele agia no Rio. A jogar, ia acho que tinha um clube aí que tinha jogo, e tinha umas casas também que era uma espécie de cassinozinho, e ele começou a perder dinheiro, perder, e voltava embriagado, dava uns empurrões nela, batia inclusive. E no dia em que ela foi assassinada, ele havia perdido a farmácia no jogo, tudo. Daí chegou lá e ela estava deitada, lendo um livro. E ele daí começou a discutir com ela. Porque o que você tem lá no Rio, porque o teu pai impôs o regime da separação total, e ele estava alcoolizado, e ele acabou então batendo nela e matando, com 30 e poucas punhaladas. Ele andava sempre com um punhal na cintura, nas costas, né? Ele saiu ali, a povoação aqui era pequena, né? Ele saiu e foi na casa do Dr. Dória, que era o médico, que era uma casa uns 200 metros dali. Daí bateu na porta, o Dória abriu a janela e disse: Dória, vá lá em casa porque aconteceu uma tragédia. E saiu correndo. Aí o Dória quis ir atrás dele para saber o que havia acontecido, mas ele fugiu. Aí, como já havia uns fatos antecedentes de que ele tinha batido nela e machucado e tal, o Dória convidou o irmão e mais uma pessoa, um parente que estava na casa dele, e disse: vamos lá na farmácia, vamos ver. Eles entraram, foram entrando, daí viram que tinha um sinal de uma vela acesa, aí foram no quarto e ela estava já caída e nos estertores ali da morte. E o Dória, o Dória abaixou-se, tomou pulso e verificou aquele monte de sangue na cama, no chão, e disse: olha, ela está morrendo. E foi ele que a matou. Essa procura pela Corina, né, de pessoas que pedem a sua intercessão,
é muito antiga, logo depois da morte dela começou, então são 1889, dá 11 anos, mais 119, dá 130 anos, né? A sepultura que você viu lá no cemitério, quem mandou fazer na época foi o pai dela, e depois começaram então aquelas placas de agradecimento e os pedidos para a Corina tem uma direção certa, são feitos por mulheres, moças que querem namorar o fulano, ou perderam o namorado, daí vão lá e pedem, por pessoas casadas, mulheres casadas que têm problema com o marido bebe, o marido faz isso, faz aquilo, eles pedem para ela também, e pessoas que não têm, perderam emprego, precisam de trabalho, até gente que quer passar no vestibular. O ritual de sepultamento é antigo e não está restrito à comunidade cristã. Não são apenas os cristãos, porque se nós conhecemos a história dos povos, a cultura e a religiosidade, então nós vemos como praticamente entre todos os povos sempre havia aquela preocupação e aquele respeito e o que fazer com os restos mortais de seus entes queridos. E, conhecendo a história, nós sabemos que havia também rituais para o sepultamento ou aquilo que eles faziam com os entes queridos que acabavam falecendo. E para os cristãos, o costume, é claro, ele começou no judaísmo, porque Deus ele começou a se revelar a um povo determinado dentro de um contexto histórico. Então isso entrou como costume, como respeito pelo ser humano, porque o judeu ele vê o ser humano na sua unidade. Então os restos mortais eles devem ser sepultados, porque enquanto peregrinos aqui, nós temos um corpo. E esses restos mortais, que faziam parte ainda do ser humano como peregrino, então claro que também deveriam ter todo esse respeito e deveriam ser sepultados dignamente. De acordo com o padre, o cemitério pode ser um local importante para a vivência do luto. Ir ao cemitério, rezar, acender velas, levar flores, demonstra esse nosso sentimento, esses laços que nos uniram aqui como peregrinos. Mas também, pela fé, isso demonstra que nós cremos que estamos na comunhão com eles em Deus. E um dia essa comunhão ela vai ser plena, um dia ela vai se realizar. É isso que o cristão espera. É com essa dimensão que ele trabalha o luto, a perda de seus entes queridos. Muito mais do que um lugar assustador ou místico, o Cemitério Municipal São José é um tesouro da história de Ponta Grossa.